Entrevista do dia. O governo brasileiro colocou em votação uma proposta tributária com taxação de 12% para o mercado editorial. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Marília Paiva. Ela vai falar sobre as consequências da proposta tributária e a elitização do acesso à leitura do país. Professora Marília Paiva, bom dia para a senhora. Obrigado por nos atender aqui no Super N, primeira edição. Eu que agradeço a oportunidade de tratar de um assunto tão relevante. Léo Mendes, bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Super. Marília, qual é a principal consequência negativa que a senhora e a categoria de biblioteconomia vê diante dessa proposta aí de taxação dos livros? Olha, é um massacre sobre um setor já difícil, indicadores difíceis que nós já temos, né? A última Retrato da Leitura do Brasil saiu essa semana. Nós perdemos um pouco de leitores no Brasil. A porcentagem gira em torno de pouco mais de metade da população que é realmente leitora, e nós caímos dessa vez em relação à última pesquisa. Então, essa proposta, ela foi vista, está sendo vista, né? Por toda a categoria bibliotecária, né, os bibliotecários, mas também os produtores de livros, os criadores, né, os ilustradores, os editores, os escritores, como uma tragédia despropositada. O Brasil não precisa desse desestímulo. O nosso caminho para ter uma nação de leitores ainda está muito distante do ideal, do necessário, inclusive. Então, não se justifica. É um retrocesso. Essa legislação que livra o livro de taxação é do Jorge Amado, que já foi legislador, né? Então é uma coisa que a duras penas foi conquistada e é uma pena que atualmente estejam querendo voltar atrás nisso. Nós estamos conversando com a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Marília Paiva. Você, ouvinte, pode participar conosco, mandando a sua mensagem para 988-100-917, código de área 31. Também pode deixar o seu comentário no facebook.com/Portal Tempo. Marília, a gente tem aí, desde 2004, uma lei que desonera a indústria do livro, mas a imunidade de impostos a materiais para leitura é garantida desde a Constituição, né, de 1946. Essa elitização do livro, ela pode ocorrer? A gente sabe que o acesso à leitura para as classes mais pobres e média, ele já é dificultado. Então isso pode acabar limando de vez essa parte da população ao acesso à leitura? Com certeza, Léo. Se a gente observar os dados menores do Retrato da Leitura no Brasil, nós temos pouco mais da metade da população efetivamente leitora. E essa categoria, essa classe que lê, ela lê em casa. Significa que está lendo quem pode comprar livros, né? Porque nós ainda temos poucas bibliotecas. No entanto, se você pegar uma outra parte da pesquisa que mostra onde você tem mais estímulo, por que você começou a ler, é a escola, biblioteca escolar. Então, a pessoa que não teve em casa esse acesso, não tem livros em casa, os pais não têm livro, está tendo acesso ao livro por meio das bibliotecas. Então, as pessoas já têm dificuldade de acessar livro. Já têm dificuldade. Essa legislação, ela é elitista, vocês têm toda a razão de colocar dessa maneira, que ela vai fazer com quem já é leitor, quem já compra livros, continue comprando. E os outros, as bibliotecas não conseguirão comprar e as pessoas também não, as pessoas da população em geral, né? Dificultando para todos. Não tem propósito positivo nenhum essa proposição legislativa. Até mesmo quem compra livro hoje, como a senhora bem disse, pode acabar também vendo isso como um desestímulo, né? Porque hoje muita gente já acha que o mercado editorial não tem preços tão acessíveis. Melhorou muito, já foi até pior, mas assim, ainda há livros muito caros. Aí eles ficarem ainda mais caros, isso pode desestimular até mesmo quem já lê atualmente, né? Com certeza, Léo. A gravidade que eu coloco aqui é que a pessoa que já lê, que já está apta, que já é um leitor fluente, tanto que ele já compra livro, ele dá livro de presentes, etc., ele pode ter mais dificuldade, mas ele já se estabeleceu como leitor. E as pessoas as famílias não são leitoras e ele tem uma oportunidade por meio do acesso às bibliotecas, né, na escola, e à medida que ele se tornar um bom leitor, ele vai necessitar e desejar comprar livros também.
Se você não tiver o acesso, esses que não são leitores, que são de famílias não leitoras, não se tornarão leitores. Nós estamos reforçando a tragédia educacional brasileira, que ainda temos analfabetos, ainda temos analfabetos funcionais, pessoas que aprenderam a ler, mas não praticam a leitura, não utilizam a língua escrita. Então, essa legislação, nós estamos todos fortemente, né, lutando contra a aprovação, toda a cadeia produtiva do livro, a cadeia criativa, como eu disse, e a categoria bibliotecária em peso, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. A nossa situação não é boa, assim, que a gente possa perder alguns leitores. A nossa situação é muito ruim em relação ao nível de leitores, né, na população como um todo. Marília, como o Conselho de Biblioteconomia tem agido aí para combater essa aprovação? Nós temos atuado, o Conselho tem uma missão muito específica de fiscalização das bibliotecas e dos bibliotecários, né? Então, nós não temos uma ação direta, mas, por meio do Conselho Federal, que tem uma assessoria legislativa, estamos trabalhando lá no governo, no nível federal, contra isso, e também fazendo com que toda a categoria se pronuncie, seja por meio de blogs, em todas as oportunidades, mas também se pronuncie lá na Câmara Federal, onde tem um local para a gente, para o público em geral, opinar sobre essa legislação, né? Então, nós estamos trabalhando, divulgando isso e chamando atenção para as pessoas em geral e para a categoria bibliotecária em particular, da gravidade de se passar uma lei dessa. Parece uma coisa pequena, mas não é. O acesso ao livro no Brasil ainda é muito, muito baixo. Os nossos resultados são muito ruins, a gente precisa dizer isso. Então, a gente não pode aceitar nenhuma coisinha a mais que prejudique o acesso ao livro e à leitura. A senhora dizendo aí dessa questão da manifestação popular era um ponto que eu quero tocar, porque não só as entidades organizadas como o Conselho, como a senhora é a presidente, mas também qualquer cidadão que se sinta prejudicado, que veja que isso não vai beneficiar a leitura, não fazer bem para o país, pode também se manifestar cobrando, né, o seu deputado, o seu senador, para que essa proposta seja derrubada, né? Exatamente, Léo. Hoje você encontra aí nos sites da Câmara, inclusive do estadual, que pode pressionar também os seus companheiros socorreligionários federais, né? Você tem o acesso, o e-mail. Então, assim, vamos dar trabalho para essas pessoas, dizer que nós nos importamos, sim, que para a população em geral, ela se preocupa com isso, ela se importa com essa questão. Senão isso pode passar em busca de um pequeno superávit aqui e ali, que não vai resolver o nosso problema brasileiro. Todo mundo sabe que o nosso problema não é esse, né? Agora há pouco eu estava ouvindo você dizer, o problema não é dinheiro, o nosso problema é de gestão, de um monte de outras coisas. Então não é isso que vai salvar o Brasil. Nós não vamos querer dar uma pequena contribuição, que não vai salvar o Brasil, com prejuízo social, com prejuízo importantíssimo para toda a nação. Nós estamos conversando com a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, que envolve aí os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a professora Marília Paiva. Marília, uma outra questão que eu vejo também nessa tributação e taxação dos livros em relação ao emprego, porque se o mercado editorial ele rende menos, não consegue vender tanto quanto gostaria, acaba que as livrarias elas precisam demitir, as escolas também acabam fazendo algum tipo de demissão. Isso pode mexer no mercado como um todo, né? Assim, até mesmo quem não lê, quem não tem esse hábito da leitura, pode vir de alguma maneira ser atingido. Também pensando pelo lado intelectual, né? A gente vai ter menos pessoas intelectuais no nosso país, né? Corretíssimo, Léo. Como eu disse, a cadeia produtiva é enorme. Você tem desde a pessoa de uma banca, inclusive a venda online, né? Tem gente trabalhando nisso, tem entregadores. A cadeia produtiva e econômica do livro ela é enorme, ela movimenta muito, né? Agora na pandemia, o número de compras em livrarias com entrega online, a compra online para entrega presencial, né, aumentou muito. Então, e a cadeia criativa também, pessoas que são pequenos produtores, são pequenas editoras, autores independentes, todos esses não vão conseguir produzir e vender o livro que será taxado. Se a vida já está difícil agora para a área cultural, né? Você imagina com uma super taxação desnecessária, que não vai fazer diferença nos nossos resultados macroeconômicos, né?
E também a questão principal que você tocou aí do intelecto, né? Nós estamos ferindo uma área importantíssima, que é a formação cultural e educacional da população brasileira, que eu repito, é ruim. Os nossos indicadores educacionais são ruins, os indicadores nossos de leitura são ruins. Não é nesse ponto que a gente pode fraquejar agora de maneira nenhuma. Tem que ser fortalecida essa estrutura, aumentar o acesso à cultura e educação, e não enfraquecer. Nem um pouquinho a gente pode enfraquecer. Ô professora, se eu estiver errado, a senhora me corrija, mas a gente pode ter um efeito aí reverso até contra o próprio governo, por exemplo, na constituição de uma biblioteca para a escola pública ou a escola particular montando a sua biblioteca. Esses livros, com essa taxação maior, a formação de uma biblioteca, ela pode ficar ainda mais cara? Com certeza, né? Porque o principal insumo da biblioteca é o acervo, e ainda Retratos da Leitura do Brasil mostrou que a maioria das pessoas lê e quer ler ainda no livro físico. Né? No começo dos anos 2000, todo mundo achava que em 2020 a gente já está lendo só livros digitais. Não é verdade. As pessoas querem um livro físico. E na escola, quando você chega na juventude, onde as pessoas se afastam de uma coisa ou outra, para agradar esse leitor, para captar esse leitor, você precisa de livros novos, atuais, dos temas que estão rolando, né? Livros sobre os filmes que eles estão assistindo. E isso precisa ser comprado. Você não vai ficar oferecendo livros de 50 anos atrás, né? Para os jovens, principalmente para as crianças. Eles querem ler a coisa contemporânea. E aí a biblioteca precisa comprar livros, gente. E outra coisa, se as bibliotecas se fortalecem, se tem mais público leitor, você vai ter mais livrarias, mais gente vendendo livro. Isso é que movimenta a economia, isso é que fortalece a economia de verdade, e não uma taxação específica sobre um produto. Se você tiver muita taxação, a venda inclusive vai cair. Então vai sair, vai furar por um lado e vazar por outro. Não tem sentido isso. Marília, vocês como Conselho de Biblioteconomia, ao procurar o governo, ao se opor a essa proposta, teve alguma resposta do governo federal? Não temos. A resposta, sim, não temos, né? Mas a gente acredita que o movimento está crescendo, a cadeia produtiva é muito grande, né? A cadeia criativa também, os artistas, ilustradores, todo mundo que trabalha com a criação desse objeto livro, e também os revendedores, que são as livrarias, né? Então, nós estamos acreditando, sim, um programa como esse, por exemplo, chama a atenção da população em geral que está ouvindo rádio e não pensa que isso faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida, sim. Um país com mais leitores, com mais cultura e educação, é um país melhor para todo mundo viver. É melhor para todo mundo, para quem se engrandece com a cultura, mas também para quem acha que não está tão próximo desse tema assim. Então, um programa como esse, que populariza esse tema, que fala para todo mundo, é isso que nós estamos buscando fazer. Inclusive, agradecemos a oportunidade e a escolha de vocês de tratar de um assunto desse. Certo, não, a gente tem que dar evidência até para a população entender melhor o que está acontecendo. Sobre a reforma tributária, surpreende também uma taxação tão alta, né, de 12%. Vocês são contra qualquer tipo de taxação ou quer reduzir a taxa, aceita pelo menos um mínimo de taxação? Na reforma tributária oferecida pelo governo, a gente vê que a taxação dos bancos está em torno de 5% a 6%. Por que do livro está em 12%? Tem uma explicação? Léo, não tem explicação. E nós não vamos aceitar 1 ou 2, porque o acesso ao livro é muito pouco. Certo. Você imagina, se você taxar a compra de um helicóptero, quanta taxação de livros você recupera taxando um helicóptero, taxando um jet ski que não tem taxação nenhuma? Faz sentido isso. É zero para o livro mesmo. Livro é necessidade primordial na vida das pessoas. Vocês, né, pais que estão ouvindo agora a rádio, pensem os seus filhos aí, às vezes, em alguma fase da vida que ficam mais entediados, mais procurando, ainda mais com essa pandemia, tendo que ficar confinado, sem escola, né? O quanto uma pessoa ter prazer em ler e facilidade de acessar a leitura pode livrar, gente, milhões de crianças e jovens de descaminhos até. Né? Então, é taxação zero para o livro, é item de primeira necessidade, né? Torna a pessoa uma pessoa melhor, enriquece a vida da pessoa. Vamos taxar
coisas realmente que quase ninguém tem, um helicóptero, um jet ski, e que aí custa milhões, você vai conseguir ganhar muito dinheiro, vai arrecadar muito dinheiro achando essas coisas realmente caras. Taxar as grandes fortunas, né? A senhora bem disse bem. 8h52, eu conversei com a presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 6ª Região, Minas Gerais e Espírito Santo, a professora Marília Paiva. Marília, muito obrigado pela sua disponibilidade e deixa aqui o espaço aberto para a senhora reforçar aí esse convite para que toda a população, todos os nossos ouvintes se engajem nesse combate à não taxação dos livros no Brasil. Por favor, a leitura, o acesso à cultura e à educação torna a nação melhor. Vale a pena lutar por isso. Muito obrigada, bom dia para todo mundo.